Hello. Bom, agora sim. Que triste, né? Se alguém entrou aqui, a pessoa vai embora. Eu sou a Cristina. Eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu gosto muito de estudar acima de qualquer coisa. E eu tô criando um conteúdo sobre desenvolvimento humano e eu queria muito dar um embasamento. Eu resolvi ler Sapiens, que eu não tinha lido. E eu resolvi ler aqui na Twitch, porque é mais legal. Hoje eu vou ler menos, porque eu tô com um pouco de dor de cabeça. Sinto que minha energia tá meio baixa, mas tudo bem. Então, eu parei aqui. O que aconteceu na Revolução Cognitiva? Desprograma atualiza, desprograma atualiza, desprograma atualiza. Bom, tem umas tabelinhas aqui. História e Biologia. Vamos lá. Boa noite para quem tá aí. Sou a Cristina. Tô fazendo a leitura de Sapiens, porque eu preciso. E eu acho que ler aqui é mais legal, porque eu vou lendo, vou falando, vou anotando. Se eu ler sozinha é legal, mas eu não consigo ter tanta empolgação. E essa aqui é a prova de que ler é muito legal. Principalmente quando a gente tem aplicabilidade na nossa vida, que a gente descobre que conhecimento transforma, né? Conhecimento transforma as nossas vidas, que foi o que foi acontecendo aqui na história da humanidade. Eu estou na página 42 do PDF, História e Biologia. Então, se você ficar interessado, fica aí. Bom, a imensa diversidade de realidades imaginadas que os sapiens inventaram e a diversidade resultante de padrões de comportamento são os principais componentes do que chamamos culturas. O ser humano tem a capacidade de imaginar as coisas. Se a gente parar para pensar, quando a gente olha no espelho, a gente nunca se viu. A gente só conhece a nossa imagem pelo que o vídeo passa, pelo que o espelho passa. Se o espelho estiver deturpado, a nossa imagem, a nossa captação e a nossa interpretação também vai estar deturpada. Quando nós olhamos o mundo, a vida, as pessoas, nossa família, o governo, o estado de saúde, e a nossa lente, através dos olhos, dos ouvidos, do tato, do paladar, se a nossa lente que interpreta o mundo estiver deturpada, a forma como nós vamos criar essas imagens internamente também vai estar deturpada. A vida só acontece dentro da nossa mente. Então, por isso que tudo é imaginação. Como diz Walt Disney, se você pode imaginar, você pode criar. Desde que apareceram as culturas nunca cessaram de se transformar e se desenvolver. E essas alterações irrefreáveis são o que denominamos história. Desde que apareceram, as culturas nunca cessaram de se transformar e se desenvolver. E essas alterações irrefreáveis são o que denominamos história. Então, vamos pensar assim, até a gente está em 2021, em 2019 o celular tinha começado a ter internet. Então, a partir do momento, né, que existe uma mudança cultural, existe uma nova história a ser contada. Então, a revolução cognitiva é, portanto, o ponto em que a história declarou independência da biologia. Tipo assim. Até a revolução cognitiva, os efeitos de todas as espécies humanas pertenciam ao reino da biologia, ou, se quisermos, da pré-história. Eu tendo a evitar o termo pré-história, pois sugere erroneamente que até mesmo antes da revolução cognitiva, os humanos constituíam uma categoria própria. A partir da revolução cognitiva, então é como se assim, até certo ponto nós fôssemos só
bichos, né? E aí seríamos estudados apenas pela biologia. A partir do momento que teve uma mutação, a gente consegue fazer uma narrativa histórica, né? A partir da revolução cognitiva, as narrativas históricas substituem as narrativas biológicas como nosso principal meio de explicar o desenvolvimento do Homo sapiens. Para entender a ascensão do cristianismo ou a Revolução Francesa, não basta compreender a interação entre os genes, hormônios e organismos. É necessário também levar em consideração a interação entre ideias, imagens e fantasias. Aquela velha história, né? O que é o amor? Cada um, quando a gente faz essa pergunta, cada pessoa traz uma imagem interna. Então, tudo isso é muito relativo. Ao contrário do que é pele, do que é unha, do que como os animais e os seres humanos se procriam. Isso tudo é biologia. Isso não significa que o Homo sapiens e a cultura humana tenham se tornado isentos de leis biológicas. Ainda somos animais e nossas capacidades físicas, emocionais e cognitivas continuam sendo moldadas pelo nosso DNA. Nossas sociedades são construídas com os mesmos tijolos que as sociedades dos neandertais ou dos chimpanzés. E quanto mais examinamos esses tijolos, sensações, emoções, laços familiares, menos diferenças encontramos entre nós e os outros primatas, né? No entanto, é um erro procurar as diferenças no nível do indivíduo ou da família. Nas comparações entre indivíduos, ou mesmo entre grupos de 10, somos embaraçosamente similares aos chimpanzés. As diferenças significativas só começam a aparecer quando ultrapassamos o limite de 150 indivíduos. E quando chegamos a 1.000 ou 2.000 indivíduos, as diferenças são assombrosas. Se você tentasse agrupar milhares de chimpanzés na Praça Tiananmen, em Wall Street, no estádio do Maracanã ou na sede da ONU, o resultado seria um pandemônio. Acho que essa palavra não é muito boa atualmente, né? Já os sapiens se reúnem regularmente aos milhares em tais lugares, como estádios de futebol, esse é acrescentando minha parte. Juntos criam padrões ordenados, tais como redes de negócios, celebrações em massa e instituições políticas, que jamais poderiam criar de forma isolada. É importante a gente perceber que negócios, celebrações, instituições políticas, tudo isso ainda entra na base da imaginação, né? A diferença real entre nós e os chimpanzés é a cola mítica que une grandes quantidades de indivíduos, famílias e grupos. Essa cola nos tornou os mestres da criação. É claro, também precisamos de outras coisas, como a capacidade de confeccionar e usar ferramentas. Quem não gosta de um mouse, não é verdade? Um cabo de USB. Mas a confecção de ferramentas é insignificante se não estiver associada com a capacidade de cooperar com outras pessoas. Daí, que eu já falei em algum vídeo para trás aí, como é importante o servir. Isso abre portas para muita coisa. Como é possível que hoje tenhamos mísseis intercontinentais com ogivas nucleares? Me faz lembrar o Pablo Marçal. Se há 30.000 anos tínhamos apenas lanças com pontas de sílex, não sei o que é. Fisiologicamente, não houve qualquer melhoria significativa em nossa capacidade de confeccionar ferramentas nos últimos 30.000 anos. Albert Einstein era muito menos hábil com as mãos do que o antigo caçador-coletor. Se eu tiver que cantar parabéns ou tocar um piano e um violão também. No entanto, nossa capacidade de cooperar com um grande número de estranhos aumentou consideravelmente.
A antiga louça com ponta de sílex era manufaturada em minutos por uma única pessoa, que confiava no conselho e no auxílio de uns poucos amigos íntimos. A produção de uma ogiva nuclear moderna requer a cooperação de milhares de estranhos em todo o mundo, dos trabalhadores que extraem o minério de urânio das profundezas da Terra, aos estudiosos da física que escrevem longas fórmulas matemáticas para descrever as interações entre partículas subatômicas. Para resumir as relações entre a biologia e a história após a Revolução Cognitiva, a biologia estabelece os parâmetros básicos para o comportamento e as capacidades dos homens sapiens, dos Homo sapiens. Toda a história acontece dentro dos limites desta arena biológica. No entanto, essa arena é extraordinariamente grande. Vamos frisar essa frase. Possibilitando que sapiens joguem uma incrível variedade de jogos, graças às suas habilidades de criar ficções. Os sapiens inventaram jogos cada vez mais complexos, que cada geração desenvolve e elabora mais. Em consequência, a fim de entender como os sapiens se comportam, devemos descrever a evolução histórica de suas ações. Considerar apenas nossos limites biológicos seria como um locutor esportivo que, ao transmitir uma partida de Copa do Mundo, oferece aos ouvintes uma descrição detalhada do campo, em vez de relatar o que os jogadores estão fazendo. Em consequência, a fim de entender como os sapiens se comportam, devemos descrever a revolução histórica de suas ações. Considerar apenas nossos limites biológicos seria como um locutor esportivo ao transmitir. Acho que é o foco na transformação, né? E não no entendimento do que nós somos. Olha, a nossa capacidade, ela é tão grande de se transformar, que se a gente for focar no que é um ser humano, sei lá, por exemplo, o que é uma formiga, o que ela faz, a gente vai ser limitado. Mas se a gente focar, nossa, olha a formiga fazer isso, agora ela faz isso, a gente consegue ter uma ideia das capacidades, né? Formiguenses. Que jogo nossos ancestrais da Idade da Pedra jogaram na arena da história? Até onde sabemos, as pessoas que esculpiram o Homem-Leão de Stadel há cerca de 30 mil anos tinham as mesmas capacidades físicas, emocionais e intelectuais que nós mesmos. 30 mil anos. O que elas faziam assim que acordavam? O que comiam no café da manhã e no almoço? Como eram suas sociedades? Tinham relações monogâmicas e famílias nucleares? Tinham cerimônias, códigos morais, competições esportivas e rituais religiosos? Travavam guerras? Próximo capítulo espreita detrás da cortina das eras, examinando como era a vida nos milênios que separam a revolução cognitiva da revolução agrícola. Vamos para a página 46. Deixa eu beber uma água. Para entender nossa natureza, nossa história e nossa psicologia, devemos entrar na cabeça dos nossos ancestrais caçadores-coletores. Durante praticamente toda a história da nossa espécie, os sapiens viveram como caçadores-coletores. Os últimos 200 anos, durante os quais um número cada vez maior de sapiens ganham o pão de cada dia como trabalhadores urbanos e funcionários administrativos, e os 10 mil anos precedentes, durante os quais a maioria dos sapiens vivia como agricultores e pastores. São piscar de olhos em comparação
com as dezenas de milhares de anos durante os quais nossos ancestrais foram caçadores e coletores. O campo próspero da psicologia evolutiva afirma que muitas de nossas características psicológicas e sociais do presente foram moldadas durante essa longa era pré-agrícola. Ainda hoje, afirmam especialistas da área, nosso cérebro e nossa mente são adaptados para uma vida de caça e coleta. Nossos hábitos alimentares, nossos conflitos e nossa sexualidade são todos consequências do modo como nossa mente de caçadores-coletores interage com o ambiente pós-industrial dos nossos dias, com megacidades, aviões, telefones e computadores. Esse ambiente nos dá mais recursos materiais e vida mais longa do que a desfrutada por qualquer geração anterior, mas também nos faz sentir alienados, deprimidos e pressionados. Para entender por quê, apontam os psicólogos evolutivos, precisamos nos aprofundar no mundo de caçadores-coletores, que nos moldou, o mundo que subconscientemente ainda habitamos. Para o Jung, ele vai trazer uma base de inconsciente coletivo, e aí a gente vai falar de DNA, e quem acredita em vidas passadas, aí fica a critério de cada um. Toda essa informação, ela ainda está presente. Eu sempre falo assim, eu estou morando aqui nessa casa, moro com os meus pais. Se eu vou para São Paulo no mês que vem, quando eu voltar, eu volto para cá. Pra gente mudar, eu lembro uma vez eu precisava mudar de quarto, que eu morava numa pensão. E eu já achei tão difícil, porque eu não queria me desapegar de uma janela. A tendência da nossa mente é se manter no mesmo padrão. E o que a gente percebe é que essa estrutura da forma como a gente viveu lá no princípio, né, como caçadores-coletores, ela ainda está presente. Que é aquele colega de trabalho ou aquele aluno que vai falar assim, não, daí deixa eu só fazer o básico mesmo para passar. Enquanto os caçadores vão para cima, querem mais, querem a melhor nota, querem ser CEOs em empresas, vamos, como é que fala? Generalizar bem, ampliar, né, bastante. Então, essas informações de quem nós somos, das guerras, dessa estrutura animal, de viver em sociedade, dessa dependência entre um e outro, da informação como uma arma importante no nosso processo de evolução, ela ainda está presente. Por quê? Porque se para mudar de roupa, estilo, de música é difícil, imagina a gente fazer uma grande mudança. Né? Precisa vir uma pandemia e fazer uma alteração. Então é bem complexo, a vida ela, às vezes vem tacar água na nossa bunda, por quê? Porque a gente não está mudando, né? E o universo está todo em expansão. Então quando ele percebe que vai chegando a hora, ele vai trazendo as coisas, pessoas e situações para mexer na nossa água ali. No geral a gente entra no drama, né? De falar, meu Deus, a vida só é difícil para mim. Dor de cabeça. A vida só é difícil pra mim, meu Deus, por que pra mim tem que ser desse jeito? E a gente não observa que nós fazemos parte da natureza, que parte da natureza está sempre em movimento, que o universo está em expansão e que nós também, como seres diferenciados, a gente também precisa expandir. Né? A gente tira pelos cachorrinhos, gente. Nossa. Isso que os cachorros fazem hoje nos vídeos, a gente fala, não é possível. Se não tivesse assistindo o vídeo, eu não acreditava. Tá. Porque, por exemplo, as pessoas se regalam com alimentos altamente calóricos que tão pouco bem fazem aos nossos corpos? Tipo eu que comprei um pedaço de bolo e guardei na geladeira para ninguém ver. As sociedades afluentes de hoje estão tomadas por uma praga de obesidade que está
rapidamente se alastrando para países em desenvolvimento. Acho que esse livro também serve. É intrigante tentar entender por que nos empanturramos com alimentos mais doces, mais gordurosos, porque é gostoso, que conseguimos encontrar, até considerarmos os hábitos alimentares dos nossos ancestrais caçadores-coletores. Nas savanas e florestas que eles habitavam, alimentos doces e calóricos eram extremamente raros. Frutinhas, imagina na savana frutinha. E a comida em geral